Uma boa noite a todos, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com a sua vida. É sempre com muita alegria, com muito prazer, com muita devoção que nós nos reunimos para falar com Deus e para estudar a sua palavra, que é rica, perfeita e abençoadora para os nossos corações. Vamos fechar os nossos olhos, meus irmãos. Vamos imediatamente falar com esse Deus, pedindo a sua direção, a sua ajuda e o seu conforto para as nossas vidas. Senhor Deus, amado Pai, em nome de Jesus e na força do Espírito Santo, é que nós nos encontramos, Senhor, na Tua presença, com um coração aberto, Senhor, e desejoso de sempre, Senhor, ter comunhão contigo, de crescer em conhecimento, Senhor, de meditar na Tua palavra, de encontrar o nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo, revelado nas Sagradas Escrituras, para que, Senhor, nós sejamos edificados, confortados, consolados, corrigidos e exortados, Senhor, na Tua presença que é rica, abençoadora e eficaz, Senhor, porque promove mudanças no nosso ser, meu Deus. Senhor, nós queremos orar desde já por cada irmão e cada irmã e também aos amigos que vão ainda nos assistir mais tarde, Senhor. A Tua bênção, Senhor, sobre a vida dos nossos amados irmãos e amigos, Senhor. Que o Senhor desde já habite nos corações, toque, Senhor, o Teu consolo, o Teu conforto para a vida de cada um, meu Deus. Os pedidos que aqui são feitos, os agradecimentos, os testemunhos, Senhor, de bênçãos, de vitórias, de livramentos, de provações, Senhor. Tudo isso, Senhor, seja apenas provas, Senhor, do amor que o Senhor tem por nós, para que a gente confie mais no Senhor, para que a gente se apegue mais a Ti, ó Deus, e a gente não se desvie dos Seus retos, santos e justos caminhos, Senhor. Pedimos que o Teu Espírito Santo, que inspirou a palavra, fale agora também aos nossos corações, nos mostrando o valor, Senhor, das nossas vidas, quando as nossas vidas se encontram debaixo da Tua vontade, ó Deus. Nos ensina, Deus, a viver de acordo com o Teu querer, para que em nós, Senhor, haja sempre a vontade para que a gente Te glorifique, que haja em nós sempre o desejo de Te agradar, Senhor, de viver com Cristo no centro dos nossos corações. É o que nós pedimos e Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos, nós vamos começar hoje uma nova série de estudos. Nós falamos a respeito da soberania de Deus em 8 lições muito preciosas, que nos mostram o quão poderoso, grandioso e majestoso é o Deus que eu e você cremos, e eu acredito que ficou bastante claro para nós o fato de que a nossa vida não se trata do que nós fazemos para nos sentirmos melhor. A nossa vida não se trata disso. Mas, na verdade, toda a nossa existência, todo o nosso ser, todo o nosso querer e agir se tratam de Deus, de viver para a Sua glória, de pensar como nós podemos e devemos agradar a esse Deus. E eu começo com essa reflexão, com esse pensamento de que, na verdade, a vida não se trata de nós, ela se trata de Deus. É tudo sobre Ele, não é tudo sobre nós. Não somos nós que estamos no centro da nossa vida, é Deus quem está no centro. Não é a nossa felicidade o alvo máximo e supremo da nossa existência nesse mundo, mas sim o fato de Deus ser feito feliz, Deus ser agradado, Deus ter prazer em nós. E o que nós devemos fazer como resposta a este fato de que Deus nos amou, Deus nos salvou, Deus nos redimiu, nos resgatou, nos
ama como filhos e, portanto, isso produz em nós mudanças. Palavras que a gente sempre usa nos nossos estudos como afirmação de necessidade. Nós precisamos mudar. Diante de Deus, nós não podemos viver do mesmo jeito, mas mudanças justas e boas precisam acontecer para que a gente viva para a glória de Deus. E é por isso que a gente começa hoje essa nova série de estudos que nos mostra que a nossa vida pode valer a pena, que a nossa vida no Senhor, ela tem valor para Deus, porque em Jesus Cristo eu e você somos amados por Deus, mas somos amados de tal forma que este amor de Deus produz em nós uma resposta amorosa a este Deus que nos salvou, de uma maneira que a gente não consegue mais viver buscando coisas, necessidades, buscando sonhos terrenos que se dizem respeito à nossa vida, mas todos os nossos desejos, vontades, planos e sonhos têm sempre uma pergunta que a gente faz: de que maneira Deus é glorificado na minha vida? De que maneira Deus é glorificado nas minhas decisões? De que maneira o Senhor que fez os céus e a terra, ele é glorificado dentro dos meus relacionamentos amorosos, amizades, profissionais e tudo mais. E é por isso que nós decidimos entender a vontade de Deus, entender os planos de Deus para conosco e elaborarmos uma série de 13 estudos, 13 reflexões, começando de hoje, por onde a gente olha para a palavra de Deus, onde a gente tem o conhecimento e a revelação do Senhor sempre no centro da nossa reflexão, para a gente entender como que a nossa vida pode valer a pena, como que é a vida que agrada a Deus, que é a única forma da nossa vida valer de fato a pena neste mundo. É quando nós vivemos para o louvor da glória do Senhor. Eu quero olhar com você hoje para o profeta Isaías, capítulo 43, versos 6 e 7. E o nosso estudo tem por tema o propósito da vida. Qual o propósito da minha vida e da sua vida? E o profeta Isaías vai revelar ao povo da aliança e também a mim e a você as seguintes verdades: direi ao norte, entrega, e ao sul não te retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra, a todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para minha glória e que formei e fiz. Deus fala ao povo de Israel desta maneira: chama os meus filhos, congrega, traga-os de longe das extremidades da terra e perceba a todos os que são chamados pelo meu nome, que também são criados para a minha glória, formados pelas mãos de Deus. Meus queridos irmãos, nós sabemos que a única esperança para que a nossa vida tenha propósito é nós nos entregarmos para o Deus revelado na palavra. Não há esperança que se sustente nesse mundo apenas com o fato de a gente festejar a vida. Eu quero dizer a vocês que a vida ela tem sentido quando em Deus, em Cristo, segundo o Evangelho, nós temos a alegria no Senhor, o prazer que vem de Deus. E com base nisto, nós podemos então usufruir de todas as bênçãos, de todas as coisas que o próprio Deus graciosamente nos concede. Mas nada disso constitui a nossa esperança. A nossa esperança não está no saldo da nossa conta bancária, não está no fato de que todo
quinto dia útil de cada mês nós vamos estar recebendo o nosso salário. Não diz respeito a termos um casamento próspero ou filhos que são bênçãos, embora tudo isso seja muito bom, nada disso é a nossa esperança. Esperança, conforme a palavra de Deus nos ensina, é no próprio Deus que nos criou, no próprio Deus que enviou seu Filho para a cruz. Ele é o centro, é a razão, é o motivo da nossa alegria e da nossa esperança. A pergunta que foi feita em séculos passados a irmãos de fé como eu e você, e eles precisaram responder essa pergunta básica que define a própria existência humana, foi a seguinte questão: qual o fim principal do homem? Para que eu e você existimos? Para que eu e você estamos neste mundo? E os nossos irmãos do período da Reforma Protestante, da pós-Reforma, precisaram responder essa pergunta e dizendo que o fim principal do homem é viver para a glória de Deus. O fim principal do homem é glorificar a Deus e se alegrar nele, ter gozo e alegria e prazer no Senhor para todo sempre. Deus nos criou para o louvor da sua glória. E a gente só vai entender o propósito, o motivo, a razão, o porquê de nós vivermos neste mundo e tomarmos decisões que direcionem a nossa vida para o louvor da glória de Deus, se nós primeiramente entendermos e termos em nosso coração essa esperança viva, consistindo na certeza de que o Senhor nos fez com um propósito definido. Como o Senhor fez todas as coisas com um propósito dimensionado, mensurado, desenhado pelo próprio Deus, mas precisamos saber que nós que somos filhos de Deus, nós que temos a Cristo no coração, que somos guiados pelo próprio Espírito de Deus, precisamos entender que a vida da gente, a vida simples que levamos, mesmo diante das mais terríveis correrias que os nossos cotidianos, que a nossa vida nos traz, mas tudo o que praticamos, o que pensamos e planejamos, só tem sentido, só é válido, só é bom para alguma coisa se Deus, se Cristo, se o Espírito Santo é adorado, é louvado, é glorificado, está no centro, é revelado, é demonstrado Deus sendo o Senhor da nossa vida. O fim do homem é adorar a Deus, é louvar a Deus, é amar a Deus sobre todas as coisas e é glorificar o Senhor, é fazer com que Deus seja de fato reconhecido como o Senhor da vida. E é isso que dá sentido e propósito ao nosso ser. A vida, portanto, não se trata de nós, se trata de Deus. E a nossa vida trata-se também de nós nos alegrarmos no Senhor, porque o nosso prazer se concretiza não nos prazeres mundanos, não nas taças dos prazeres sórdidos e rotos que o mundo caído pode nos oferecer, mas é nos alegrarmos apenas na alegria eterna que vem de Deus, entendendo que as alegrias do mundo, os prazeres, as festas e tudo mais, por mais que a gente possa ter alguma coisa, é tudo passageiro, é efêmero, passa, cessa, como tudo neste mundo, mas a alegria, o contentamento, o descanso, a entrega, o prazer, a vontade de ser acolhido por Deus é o que nos conduz justamente a uma comunhão genuína com o Senhor, o que tem consequências e projeções eternas na vida com Cristo e por meio de Cristo na vida eterna com o nosso Deus. E, portanto,
o centro da vida, o centro do mundo, o centro de todas as coisas é a própria glória de Deus. O propósito da nossa vida, então, é a própria glória de Deus. E o que Isaías faz aqui nesse texto? Ele está convocando o povo da aliança a se repensar, a se rever, a se entenderem que eles são filhos de Deus, chamados por Deus, chamados pelo meu nome. Olha que coisa importante. Ao povo, a todos que são chamados pelo meu nome, porque eu sou o Senhor de vocês. E assim vocês devem andar na vida de vocês, como meu povo, como meus filhos, aqueles a quem eu criei para minha glória e que eu mesmo formei e fiz. Olha o que Isaías vai dizer no versículo 8, versículo seguinte. Traze o povo que ainda que tem olhos, é cego, e surdo ainda que tem ouvidos. Não é isso? Versículo 10 diz, vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que saibais e me creiais e entendais que eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. E eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Nós somos chamados nessa noite a repensarmos nossas vidas. E é isso que nós vamos fazer todas as quartas-feiras, a sempre repensarmos as nossas atitudes de forma prática. E a primeira lição que nós tiramos hoje é que o propósito das nossas vidas é glorificar a Deus, é gozar, é ter alegria, é ter prazer e contentamento no Senhor, se de fato a fé que existe nos nossos corações é verdadeira. Se alegrar em Deus, se alegrar em Cristo. Ele deu por nós a sua vida. Ele morreu numa cruz para nos redimir dos nossos pecados, não para que a gente vivesse como marionetes nas mãos deste mundo, não para que tomássemos a forma deste mundo, andando de acordo com as ideologias, com os valores, com os pensamentos vãos, mas para que em Cristo eu e você fôssemos feitos nova criatura. Portanto, as coisas velhas na nossa vida, o lixo, aquilo que tem que ficar para trás, precisa hoje ser jogado fora, em nome de Jesus. Nós dependemos da graça do nosso Deus para isso, meus irmãos, e precisamos buscar ao Senhor de todo o nosso coração, para que a nossa vida tenha propósito, para que a glória de Deus seja o centro do nosso coração. Portanto, nós precisamos repensar a nossa existência, rever a nossa vida, o que precisa ser tirado, o que precisa ser colocado de lado, o que precisa ser descartado dos nossos corações, para que a glória do Senhor brilhe como a luz, inundando o nosso ser, trazendo iluminação do conhecimento de Deus. O que precisa ser feito? Você precisa fazer essa pergunta ao seu coração e também a Deus em oração. Nós temos que entender quem é aquele que nos criou. Aquele que é o centro da nossa vida é também o Senhor da glória, o nosso Criador, o Deus que enche a nossa vida de sentido, de propósito, para que a gente não se perca, para que a gente não pereça, mas para que a gente alcance a vida eterna, mas para que a vida eterna nos alcance hoje, para a glória de Deus. E temos que entender também que a nossa vida se trata de Deus, de tudo sobre Deus, de quem é Deus, do que Deus quer e do que Deus faz na nossa vida. A nossa vida não se trata do que queremos, do que sonhamos, do que pensamos em fazer, mas a nossa vida se trata basicamente dessas três coisas. Quem é Deus? O que Deus faz em nós e o que Deus quer de nós? Perguntemos isso hoje ao nosso coração. Perguntemos isso hoje a Deus. Senhor, revela-te a nós. Quem o Senhor é na minha vida? O que eu preciso fazer? O que eu preciso retirar? Quais são os empecilhos que obstaculizam esse acesso pleno
a tua presença, Senhor, porque perto está o Senhor daqueles que o invocam o Espírito em verdade. E, portanto, nós precisamos conhecer a Deus, conhecer os feitos de Deus, conhecer a vontade do nosso Deus em Jesus Cristo para as nossas vidas. Pense nessas coisas, medite, reveja e creia em tudo isso, para que a sua vida em Jesus tenha propósito e significado, tudo para a satisfação de Deus, tudo para a glória de Cristo brilhando no nosso ser. Vamos orar? Senhor, nós, em nome de Jesus, queremos te dar graças, Senhor, te glorificar, entendendo, Senhor, e declarando que o Senhor está no centro dos nossos corações. Nossa oração, ó Deus, é para que o propósito da nossa vida não seja as nossas ambições, Senhor, mas seja a tua boa, agradável e perfeita vontade. Que glorificar ao teu santo nome, Senhor, seja o nosso prazer e o nosso querer para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus, Senhor. E é no nome de Jesus que nós oramos e pedimos por todas as respostas, por todos os pedidos, por todos os agradecimentos que o Senhor já os conhece, ó Deus, mas queremos te entregar a vida dos nossos amigos, dos nossos irmãos e tudo mais quanto é pedido, Senhor, a ti nesta noite, ó Deus. Ó Senhor, age em nós de acordo com a tua vontade. É esta nossa oração, Senhor, que fazemos em nome de Jesus, o nosso Rei, Senhor e Salvador. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que Ele encha a sua vida, o seu coração, todo o seu ser, a sua alma, de propósito, de significado, de alegria e de contentamento para a glória de Deus. Fique na paz e Deus te abençoe.